Sejam bem-vindos ao canal Uma Vida de Propósito. E neste vídeo eu vou estar falando sobre 3 vozes que acontecem na nossa mente, na sua mente. E agora quero convidar você que não é inscrito que venha estar se inscrevendo em nosso canal e também curtindo aí esse vídeo e compartilhando com mais pessoas que você conhece. E se você também não assistiu o vídeo anterior que nós postamos, os planos de Satanás, que é corromper a nossa mente, a nossa consciência, tá? Estará disponível também aqui, né, na descrição para que você possa também assistir, pois ajudará muito também a você entender ainda mais esse vídeo de agora. E a passagem bíblica que vamos estar utilizando para falar sobre os 3 tipos de vozes da nossa mente se encontra em 1 Coríntios 2,11, onde diz: Pois quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Então, essa passagem já mostra que quem pode discernir os pensamentos do homem é o próprio espírito dele. Vamos estar falando agora sobre 3 vozes, né, que realmente acontecem na nossa mente, na sua mente. E a primeira voz é a voz boa, é aquela voz que realmente é a vontade de Deus que aconteça. Isso que Jesus veio revelar ao mundo é que a gente venha ter essa voz bem desenvolvida, que é a voz da consciência. Então vamos estar falando sobre a voz da consciência agora, nesse exato momento. Lembrando, se você não é inscrito, que se inscreva no nosso canal e curta aí também o vídeo e venha estar compartilhando com mais pessoas. E eu estou trazendo cada vez mais, né, mais vídeos relacionados ao desenvolvimento da consciência, né, que é ser espiritual, e também a limpeza e a purificação da nossa mente, né, que também pode estar corrompida. Então, a voz da consciência, meus queridos, ela é quem você é. A voz da consciência é teu espírito, é a tua voz. E é uma voz sábia, é uma voz que tem sabedoria, é uma voz que tem clareza, é uma voz que ela vem, ela tem autonomia, ela tem autoridade, ela quer o melhor para você, ela quer o melhor para todo mundo. É como a passagem bíblica que eu acabei de mencionar ali no começo, de 1 Coríntios 2,11. Quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o espírito do homem que nele está? Da mesma forma, quem conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus? Então, essa passagem, o apóstolo Paulo está dizendo: quem conhece os pensamentos do homem? É o espírito do homem, é a consciência do homem. Então, cada pensamento que passa dentro, cada voz que passa dentro da nossa mente, o nosso espírito, ou seja, a nossa consciência, ela sabe, ela percebe o que está acontecendo. Mas por que que agora, então, é tão difícil perceber, é tão difícil ter o controle da nossa mente, é tão difícil a voz da consciência estar no controle? Porque está corrompida, a nossa consciência está corrompida. Se você quer entender um pouco mais sobre uma mente e uma consciência corrompida, veja aqui na descrição, eu vou estar colocando o link do vídeo anterior, onde eu falo que o diabo, Satanás, ele quer corromper a nossa mente. Porque quando ele corrompe a nossa mente, nós seremos pessoas totalmente pecaminosas, pessoas que não se importam mais com a justiça. Mas voltando aqui então, a voz da consciência é quem você é. E essa é uma voz que tem clareza, é uma voz que sabe aonde quer chegar, ela quer estar no controle. Quando você perde o controle emocional, outras vozes começam a operar e estar no controle da sua vida. Quando você começa a acelerar o carro, a voz da consciência começa a dizer: você está indo muito rápido, é perigoso. Olha como ela está tendo consciência e tentando cuidar, zelar de você e das pessoas que estão no carro com você. Quando você vai fazer algo que você sabe que vai se machucar, mas você está ali no automático, a tua consciência começa a te acusar, ela começa a te avisar, a te alertar. Cuidado, é perigoso. Mas se você não está prestando atenção, se você não está se importando com isso, você vai continuar com aquelas atitudes, com aquele hábito e vai começar a ter consequências. Então, Thiago, o que eu faço para começar a andar mais consciente, para fazer a voz da minha consciência ter mais autoridade? Você precisa exercitar a voz da tua consciência. A voz da consciência ela tem que ser uma voz ativa o tempo inteiro dentro da nossa mente.
Cada vez que a gente fica em silêncio, cada vez que a consciência fica em silêncio, a gente dá liberdade para que outras vozes comecem a estar no controle. Uma mente vazia é a oficina de Satanás, é a oficina do diabo. Esse ditado, para esse tema que eu estou falando, para esse assunto que eu estou trazendo aqui, ele é excelente. Então, uma mente vazia, vazia do quê? Vazia do posicionamento da tua consciência. Se a voz da tua consciência não está ativa dentro da sua mente, você vai comer o que não deve, você vai beber o que não deve, você vai falar o que não deve. Então, o primeiro passo para ter uma mente justa, uma mente purificada e uma consciência, né, justa, você tem que aprender a exercitar ela. Como é que faz isso? Quando você está trabalhando, você tem que começar a falar, a ter uma voz ativa dentro da sua mente. Você não tem que ficar em silêncio, adormecido. Jesus falou que se tivermos dormindo, ele virá e não vamos perceber. Quando ele vir buscar a igreja, que você e eu não estejamos dormindo. O que é adormecido? Uma consciência adormecida. Todas aquelas pessoas, muitas das pessoas estavam adormecidas, mas elas estavam lá com Jesus, elas estavam vendo Jesus, porque a consciência delas estava adormecida, não estava ativa, não conseguiam ter clareza, não conseguiam perceber o mover, né, dos céus ali na frente deles, o próprio Filho de Deus. Então, comece a desenvolver a sua consciência, ter uma voz ativa cada vez mais, e isso só vai ser desenvolvido com você praticando. Você tem que praticar essa voz. Como é que você vai seguir uma dieta, por exemplo? Se você não tiver uma consciência ativa, uma voz da consciência bem ativa dentro da sua mente, você vai perder. Você vai começar, às vezes, 1 hora certinho, mas de repente você já está comendo o que não deve. Por quê? Não tem uma voz ativa, a voz da tua consciência não é ativa. E outras vozes começam a te convencer, a te manipular a você voltar a comer o que não deve. Então, tudo que você for fazer, todos os teus projetos, todos os teus planos para a sua vida, se não tiver a consciência bem desenvolvida, a voz da tua consciência bem desenvolvida, você não terá êxito, você não terá um resultado excelente. Você vai tropeçar no meio do caminho por causa da falta de uma voz ativa, da voz da tua consciência ativa dentro de você. Então, desenvolva a voz da tua consciência e isso é só praticando. Você está me ouvindo, mas comece a exercitar essa voz ativa dentro de você. Comece a fazer perguntas dentro de você. Comece a questionar outras coisas que estão acontecendo. Você não deve aceitar que pensamentos cheguem e comece a dizer algo para você. Comece a dizer, está tudo bem com meus filhos estão na creche, será que está tudo bem? Ah, sim, está acontecendo isso. Não deixa isso acontecer. Está tudo bem, meu Deus, o meu Pai está cuidando. Então, meus queridos, desenvolva a voz da sua consciência e você vai ter muito mais facilidade de ter êxito, resultado nos teus projetos, nos teus planos, tanto em qualquer área da sua vida, seja financeira, seja relacionamento, seja casamento, seja saúde e também relacionamento com Deus. É preciso desenvolver a voz da consciência. E a segunda voz que eu quero falar aqui é a voz negativa. Mas antes, meus queridos, não se esqueçam de estar se inscrevendo em nosso canal e curtindo aqui esse vídeo para que o canal venha crescer. Então, a voz negativa é uma voz ruim, é uma voz que machuca, que traz insegurança, que traz medo, incerteza, dúvida, insegurança. Então essa é a voz negativa. Da onde vem essa voz? Pode ter influência maligna? Com certeza pode ter influência maligna, porque abre brecha para que o mal possa também influenciar junto com esses sentimentos, essas sensações, e essa voz tem mais poder. Mas é uma voz negativa. A gente ainda consegue se posicionar e consegue caminhar até certo período, mas nunca chega até o final. Na maioria das vezes acabamos desistindo e se frustrando ainda mais por causa do poder dessa voz negativa. Da onde vem a voz negativa, meus queridos? Ela vem das experiências negativas que eu e você já tivemos no passado. E é por isso que criamos essas zonas de proteção emocionais. Muitos ficamos reservados, não conseguimos às vezes ser mais ativos em algumas áreas da nossa vida.
Tem pessoas que são tímidas demais, tem pessoas que não conseguem falar em público, tem pessoas que não conseguem, não conseguem ter mais convicção de si mesma, tem pessoas que têm necessidade de aprovação, precisa sempre que os outros concordem. Então, a voz negativa, ela é o reflexo de todas as experiências ruins que você já teve. E se você não romper, ou seja, se a tua voz ativa, se a tua voz ativa, que é a voz da tua consciência, ela não ser mais forte que essa voz negativa, você será uma pessoa negativa. Você já viu que quando você está com pessoas negativas à sua volta, é algo ruim estar perto daquelas pessoas? Aquelas pessoas só pensam algo negativo, só falam coisa negativa, são pessimistas, tudo vai dar errado. Então, porque são pessoas negativas. A voz que está no controle delas é essa voz negativa. A voz da consciência delas não é forte, ela acaba sendo negativa o tempo inteiro. E ela vai atrair de novo aquele ciclo, um ciclo negativo. E tudo que ela vai viver vai ter uma consequência negativa. Pode começar algo bom no começo, mas no final será negativo. Ela começa uma dieta, segue por algum período curto, né, tendo resultado, mas depois acaba perdendo esse resultado, acaba tendo um resultado ruim no final. Pois aquela voz negativa vai conseguir convencer ela a voltar a repetir os hábitos negativos que ela já estava tendo. Vai fazer ela voltar a ter aquela alimentação negativa que ela já tinha. Então é preciso o quê? Desenvolver a tua consciência para que você possa anular, bloquear essa voz negativa. Você tem que ter uma voz ativa da tua consciência e quando essa voz negativa começa a chegar, você quebra ela, você anula ela para que ela não tenha domínio sobre você, ela não pode decidir por você. Tá bom, meus queridos? Então não deixa a voz negativa estar no controle, você precisa eliminar ela da sua vida. E como é que você elimina? Sendo consciente e dizendo não para ela. Não é assim que funciona. Ah, mas não vai dar certo. Vai porque eu vou fazer acontecer. Eu e meu Pai, que é o Espírito Santo de Jesus Cristo, vamos fazer acontecer. Tudo é possível ao que crer. Então é preciso desenvolver a voz, cada vez mais a voz da tua consciência, para que você possa rebater essa voz negativa. Pois a voz negativa tem poder também e ela acaba travando a gente sempre no longo prazo. Você começa algo, mas nunca termina. Você começa algo bom, mas termina com resultado ruim. Então é preciso trabalhar para você não ser escravo da voz negativa. Então vamos falar agora sobre a terceira voz, que é a voz de espíritos malignos, a manifestação de espíritos malignos na nossa mente, na sua mente. E essa voz, ela existe, não adianta ninguém tentar achar que não, porque realmente existe. Então convido vocês a estar se inscrevendo se você não é inscrito e curtindo aí se você ainda não curtiu. Então vamos continuar o vídeo? Então a voz de espíritos malignos, a interferência maligna, ela acontece na nossa mente. E é preciso que a voz da tua consciência, né, que é a primeira voz que eu mencionei, ela tem que estar no controle, vigiando, monitorando a sua mente para que essas vozes não tenham liberdade de operar na sua mente. Então é preciso que você aprenda a andar com uma voz ativa, com uma voz da tua consciência ativa, ou seja, sendo espiritual. Então, o que acontece quando espíritos malignos começam a interferir, a manipular a nossa mente? Vem aquela passagem que Jesus mencionou, que o inimigo ele vem para roubar, matar e destruir. Então, por que vem aqueles pensamentos de morte, pensamentos de traição, pensamentos de dar o troco, pensamento de se vingar? Isso é manifestação maligna, isso é a voz de espíritos malignos. Eles vão tentar te convencer a fazer algo terrível, algo ruim, algo que não tem nada a ver com as coisas boas, com a justiça de Deus, nem com a sua justiça. Então é preciso se entender que as vozes malignas, de espíritos malignos, elas operam quando você perde realmente o controle da sua vida. Quando você se encontra num estado onde às vezes de enfermidade, às vezes algo que aconteceu, um imprevisto. Quando você está tendo uma vida negativa, as vozes negativas trazem uma consequência, ou seja, uma vida negativa,
Você está vivendo todo aquele ciclo de começar algo e não chegar até o final, de ter que começar de novo, de sempre estar endividado, de não prosperar financeiramente, o casamento sempre do mesmo jeito ou piorando. Então chega num ponto em que você acaba se bloqueando, você acaba desistindo de querer lutar, porque você sempre luta, mas nunca sai do lugar. E o que acontece? Então a manifestação maligna começa a operar dentro da sua mente cada vez mais. Eles começam a ter mais liberdade de colocar mais lenha na fogueira. Então a ação maligna, a voz de espíritos malignos, elas vêm realmente para te destruir. Essa já é a terceira fase, ou seja, essa fase dos espíritos malignos se manifestar na sua mente, ela já vem com destruição. Às vezes vem aquela sensação, aquele pensamento, aquela voz querendo tô com vontade de morrer, tô com vontade de não ter mais vontade de viver, ou né, traição, ou aquele pensamento, a esposa está me traindo, o marido está me traindo, vou ter que me vingar, não sei o quê. A inveja, a cobiça, a raiva e assim por diante. E tudo isso começa a acontecer dentro da sua mente. Então essa é a estratégia do inimigo. Se você não tem uma voz ativa e não está desenvolvendo essa voz, a tua consciência, para que ela seja mais forte, como é que se desenvolve isso? Né? Tem toda a Bíblia, né, para você tá aprendendo, tá tudo aqui nessa Bíblia, né, que é a mesma que você tem. Tá tudo escrito ali, tem todos os ensinamentos, né, de Deus e de Jesus Cristo, né, o Filho de Deus, nos ensinando, nos auxiliando como mudar a nossa mente, como ter uma mente limpa, restaurada, como ter uma consciência restaurada. Então é preciso desenvolver isso, meus queridos. Se você não aprender a ser consciente, você deixa dar liberdade para os pensamentos negativos, né, que tem interferência maligna já, mas é o começo, é onde ainda você consegue ainda desfrutar por um curto período de algo bom, mas no longo período você volta para a estaca zero. Mas ao longo tempo, ou seja, passando anos, passa um ano, 2 anos, sempre naquele ciclo de vai ter um período e regressa para trás, vai para frente e volta para trás, e chega um ponto que você vai explodir, você vai estourar, e você vai dar mais abertura para que os espíritos comecem a falar dentro da sua mente. Então, não dê liberdade. É como o versículo aqui na Bíblia diz, 1 Coríntios 2,11. Quem conhece os pensamentos do homem? A não ser o espírito do homem que nele está. Ou seja, a não ser a consciência que em você está, ou em mim está. Então eu tenho como conhecer os pensamentos que estão ali, as vozes que estão ali dentro. É a minha obrigação. Então é preciso que eu e você estejam no controle e entenda que esses pensamentos de vozes de espírito malignos, ele não tem nem diálogo, você não tem nem que conversar, você nem tem que levar para um relacionamento. Você só tem que repreender, você tem que lançar fora. Saia daqui, eu não quero pensar isso. Ah, mas os teus filhos estão com perigo, será que não estão passando problema na escola? Não estão, não. Eu confio no meu Pai, que é meu Deus. Não quero nem pensar. Saia daqui, não quero pensar assim. Ah, se ficarem doentes? Você tem que repreender esses pensamentos de espírito maligno, essas vozes de espírito maligno, você não dá liberdade para um relacionamento, para um diálogo. Você repreende, você não aceita na sua vida. Então, meus queridos, se vocês gostaram desse vídeo aqui, né? Então, clique aí, compartilhe e mande suas mensagens aí, escreva aí embaixo aí para nós, compartilhando qual é a dificuldade que você tem na sua vida, na parte em todas as áreas da sua vida. Ah, estou com um problema financeiro, estou com um problema no casamento, estou com um problema realmente no relacionamento com Deus. Então você precisa ver que é um posicionamento que falta na sua vida, é uma clareza. Porque quando você começa a agir conscientemente, onde você começa a desenvolver a tua consciência, a voz da tua consciência começa a ter mais poder de decisão, você vai ver que as coisas começam a fluir mais. Você começa a andar da maneira correta. Então, um abraço para todos vocês e até a próxima, meus queridos.